Senhor, igreja. A gente fica até constrangido, né? Sendo recebido dessa forma tão carinhosa. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer muito grande retornar aqui. Eu estou sempre aqui. Na verdade, a gente está aqui nas reuniões das esposas de pastores, nos encontros de casais, mas para trazer a palavra, que no púlpito esta é a segunda vez. E eu quero dizer que eu me sinto muito honrada com o convite. Na verdade, foi uma intimação, né? A pastora Keila falou comigo e disse, eu estou lhe convidando, mas, na verdade, o pastor disse que é uma intimação. Uma intimação a gente não tem como rejeitar, não é isso? Aí eu disse, pastor, eu vou conversar com meu esposo para ver se ele me libera, porque nós estamos no mês de férias, eu não sei se acontece aqui com vocês, mas na nossa igreja o povo todo viaja e deixa a gente para trás. Aí eu já disse para ele, vocês podem viajar à vontade, quando for aí, lá mais para o fim do ano a gente vai também, deixa vocês aí sozinhos. Brincadeira, mas eu fiquei falando com o Senhor, porque eles nos deixaram livre para trazer uma palavra que o Senhor quisesse falar com a igreja, e eu fiquei me perguntando o que o Senhor desejaria falar com os irmãos nessa noite. E o Senhor me conduziu para a carta de Paulo aos Filipenses, e eu quero compartilhar o texto da palavra com vocês. Amém? Não preciso falar, todo mundo já sabe que eu amo esse casal, né, de paixão. Enfim, é sempre muito bom estar aqui. Eu fico muito à vontade quando estou nesse lugar. É como se eu estivesse lá na nossa igreja. E a gente entra aqui, a gente sente aquela presença gostosa do Espírito Santo, de verdade, irmãos. Não é porque eles são nossos amigos, não. Porque quando a gente chega, a gente sente aquela coisa boa que o Espírito Santo, a gente percebe a presença dele real neste lugar. Então, quero compartilhar com vocês Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30. É uma carta pequena, são apenas 4 capítulos, mas é uma riqueza, irmãos, sem fim, essa carta, totalmente cristocêntrica. É uma carta maravilhosa e, com certeza, o Senhor tem algo para nos ensinar nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo e continuam a ter. Amém? Então, essa carta, como eu falei para vocês, e vocês conhecem muito bem, é uma carta pequena de apenas 4 capítulos. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e o tema central dessa carta é a alegria de viver por Cristo. E já na introdução ela traz uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Por quê? Porque Paulo coloca o tema nessa carta enquanto ele está preso em uma prisão domiciliar em Roma por pregar o Evangelho de Cristo. Então, eu penso que se eu estivesse preso, ou qualquer um de vocês, a gente estaria se sentindo injustiçado, a gente estaria reclamando, murmurando, querendo que aquele que fez com que nós estivéssemos lá naquele lugar pagasse por aquilo que nós estamos sofrendo ali. Mas Paulo, ele
faz diferente aqui nessa carta. Então, o tema da carta é a alegria de viver por Cristo. E nós lemos esse trecho pequeno, mas muito grande também, aqui do versículo 27 ao 30, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite o seguinte tema: como o cristão deve se portar em meio à perseguição. Vocês sabem que no primeiro século era uma perseguição muito grande. Se nós estamos vivendo dias difíceis hoje, irmãos, aquele tempo era muito mais grave ainda. E vocês sabem que nós estamos vivendo uma perseguição velada. A nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de fala, ela está sendo ameaçada. Isso nós sabemos e temos visto isso claramente no nosso dia a dia. E às vezes nós ficamos intimidados, porque às vezes nós ficamos com medo de falar as verdades da palavra, porque com medo da retaliação, com medo daquilo que os nossos adversários, o adversário que trabalha na vida das pessoas para tentar nos atingir, o medo que eles têm, que a gente tem de que ele faça conosco, não é verdade? E é por isso que Paulo, ele escreve essa carta com um propósito único e exclusivo, que é de fortalecer aqueles irmãos e mostrar para aqueles irmãos que a perseguição, que a prisão que ele estava enfrentando, essa prisão ela tinha contribuído muito mais para o crescimento do evangelho. Aqui nos versículos anteriores, lá do capítulo 1, ele diz, olha, não fiquem, eu quero que vocês saibam que a minha prisão ela tem contribuído, porque ele estava ali naquela cidade, né, naquela igreja de Filipos, aqueles irmãos estavam ali, era uma cidade muito importante, porque lá eles tinham uma guarnição militar. Não é verdade? Então, essa cidade de Filipe, onde estava a igreja de Filipenses, ela tem esse nome porque ela foi em homenagem ao rei Filipe II, pai de Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Então, era uma cidade muito importante, naquela época, uma cidade romana, e Paulo, ele fundou essa igreja naquele lugar, junto com seus colaboradores, Timóteo, Silas e também com Lucas. E agora, ele estava nessa prisão e ele escreve, porque você sabe que o Novo Testamento, praticamente metade é escrito pelo apóstolo Paulo, não é verdade? E aqui nós temos mais uma lição importante a aprender, que benditas são as prisões de Paulo, porque nos permitiram ter em nossas mãos esse legado que ele deixou para nós através das cartas. Porque Paulo ele não se aquietava. Os irmãos sabem que quando a gente lê o livro de Atos, ele fez 3 grandes viagens missionárias. Inclusive, essa igreja de Filipos ela foi fundada na 2ª viagem missionária de Paulo. E aqui, o que acontece? Ele deixa aquela cidade, ele cria aquela igreja e ele gera ali os seus colaboradores, os pastores, e deixa as pessoas ali para cuidar. Mas ele ficava lá na prisão, mas ele estava comandando, né? Liderando, porque ele mesmo diz em uma outra carta que ele diz que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Amém, irmãos? E é por isso que nós não podemos ter o medo de falar. E é por isso que eu quero compartilhar esse tema com vocês, de como o cristão deve se portar no meio das perseguições. Então, diferente das outras cartas, porque algumas cartas do apóstolo Paulo, ele escreve para resolver os problemas da igreja, orientar os irmãos. Só que essa carta aqui ela é diferente. Você percebe na carta toda que ela é uma carta muito afetuosa. Eu acho que eu pensei muito quando eu li o primeiro capítulo, eu lembrei de verdade da igreja de vocês, que ele fala sobre a excelência, né, daqueles irmãos procurar as coisas excelentes. E a gente percebe a forma como é. Aqui, eu fico observando a forma que o pastor estava conduzindo aqui, recebendo os irmãos que estavam fora. Então, isso é muito, muito lindo, muito agradável. Isso gera um vínculo muito forte entre as pessoas, essa forma de tratar tudo isso. Gera um vínculo muito forte. Então, Paulo, ele tinha esse vínculo com aqueles irmãos. E ele não
escreveu muito, embora tivesse os problemas, porque toda igreja tem, na verdade, irmãos, mas a gente não diz, a gente fica calado para não... Aí toda igreja tem, inclusive lá ele tinha 3 probleminhas, mas eram menores em relação à grandeza daquela igreja e à amizade que ele tinha com aqueles irmãos. Então, o que acontece? Ele escreveu essa carta para agradecer os irmãos, porque eles tinham enviado uma oferta generosa para ele enquanto ele estava na prisão. Então, ele escreve essa carta para agradecer aos irmãos e também para fortalecê-los por causa disso, que os irmãos estavam tristes. Imagina se, de repente, eu estou na minha igreja, meu pastor vai preso por pregar o evangelho. Não é verdade? Porque isso não está muito longe de acontecer, viu, irmãos? Nós temos essa liberdade de falar aqui, mas todos os dias, a mídia não mostra, mas todos os dias pastores, missionários, homens e mulheres de Deus morrem em todo lugar do mundo por pregar o evangelho. Então, nós temos essa liberdade aqui e nós devemos glorificar o Senhor por isso e devemos aproveitar essas oportunidades. Amém? Então, o que acontece? Ele estava ali para fortalecer aqueles irmãos. Também tinha um probleminha que a gente vê lá no capítulo 4, que ele pediu para os obreiros ajudar 2 irmãs que estavam tendo uma contenda lá. Ele não é claro naquilo, ele só disse, ajude essas irmãs a se entenderem. E também uma outra coisa que estava acontecendo, que era a questão da deslealdade, que às vezes acontece no lugar onde tem gente reunida. Enfim, o que Paulo quis aqui? Ele quis falar para os irmãos como é que eles deviam se comportar diante daquela situação de perseguição que eles estavam enfrentando. E é aqui que nós vamos entrar com o tema dessa reflexão. Como o cristão deve se portar em meio à perseguição? O texto que nós lemos, ele começa dizendo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. A morte de Cristo, irmãos, ela foi algo muito grande, sabe? Então, o padrão do Senhor é muito alto. E ele diz, vivam de modo digno, de modo adequado com o Evangelho. Foi sangue derramado pela minha e pela sua vida. Foi um preço muito alto que foi pago por mim e por você. Eu gosto do testemunho de um pastor, Jeremias Pereira. Eu gosto muito de ouvir pessoas experientes, pessoas que já têm anos de estrada. É bom para a gente aprender, não é verdade? Eu ouço, e eu estava ouvindo o testemunho dele, e ele contando que, quando ele era jovem, ele era filho de crente, filho de pastor, mas vocês sabem que filho de crente não é crentinho, precisa aceitar Jesus, sim ou não? Exatamente. Meu esposo costuma dizer que Deus não tem neto, ele só tem filhos. Então, os filhos dos pastores, os filhos dos crentes, precisam aceitar Jesus. Então, ele não tinha, assim, muita afinidade com as coisas de Deus, mesmo sendo uma pessoa que cresceu na igreja. Então, ele precisou estudar fora. E lá naquele lugar que ele foi para estudar, ele recebeu um convite para ir num congresso de jovens. E quando ele foi naquele congresso de jovens, ele se voltou para o Senhor. Não foi exatamente na hora do culto, mas ele foi para o quarto dele, ele disse que entregou a sua vida a Jesus ali naquele lugar e passou a servir ao Senhor enquanto ele era jovem. E ele disse que nesse tempo, ele já estava servindo no quartel, servindo tiro de guerra. E quando um dia, o Satanás manda os seus emissários, e ele recebe um recado, e ele diz assim, olha, aquela moça mandou dizer que quer falar com o crente. Aí ele diz, eu não vou falar não, porque o crente não gosta dessas coisas. Sim ou não? Gosta, sim. E ele ficou resistente ali, mas ele disse que, para resumir o resumo da ópera, ele disse que quando foi num determinado dia, o pessoal pegou ele lá agarrado com a moça, se beijando nos corredores lá do quartel. E vocês sabem que isso é muito grave.
Aí, o que acontece? Quando foi no dia seguinte, na hora de receber as orientações, ele chegou lá e o chefe, o líder, expôs ele assim de uma forma bem forte. E ele disse: olha, rapaz, você devia largar esse negócio de religião, porque eu já estive por lá e eu percebi que eu estava atrapalhando, então eu saí. Você é uma vergonha para os crentes. Você já imaginou um jovem receber uma correção dessa diante de todos os seus amigos? Vocês têm noção do que é isso? Porque o que acontece? Nós temos duas coisas a fazer quando nós recebemos uma correção. Primeiro, ou nós nos arrependemos, nos humilhamos e nos prostramos diante de Deus, nos arrependemos e voltamos atrás, ou a pessoa se rebela e vai logo, diz: enfim, eu vou embora. Só que com ele aconteceu diferente. Ele disse que, naquele dia, ele estava na equipe de limpeza e ele subiu alguns andares. E ele disse que passou uma tarde inteira. Isso aconteceu de manhã. Ele disse que estava às 4 horas lá, diante do Senhor, pedindo perdão, arrependido, porque ele disse que não queria ser uma vergonha para o Evangelho, ele queria ser uma pessoa que servia a Deus de verdade. Em outras palavras, ele queria ser digno do Evangelho de Cristo. Então, ser digno do Evangelho de Cristo não é você ser uma pessoa que não comete erros, é você, quando você perceber que você cometeu um erro, você se arrepender, se prostrar diante do Senhor. E o resultado é que esse jovem hoje já é um velho, como disse Davi: eu fui jovem, hoje sou velho, e é pastor há 30 e poucos anos da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E contando a história. Então, por que eu contei essa história para vocês, irmão? Mas é um jovem. É só um jovem. É um jovem cristão. É um jovem cristão por quem Cristo derramou o seu sangue. Então, essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, esse homem casado, essa senhora, essa pessoa, ela precisa viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Então, esse é um dos exemplos. Tem várias outras coisas que a gente pode falar, mas eu quis contar o exemplo desse pastor, porque ele foi forte para mim, eu achei muito interessante aquilo, porque eu já vi também muitas pessoas, elas receberem a correção e elas simplesmente não aceitam e vão para lá. Mas jovem, ou qualquer pessoa de qualquer idade, quando você receber um tipo de correção como essa, você se humilhe diante de Deus, porque Deus está te tratando como filho. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele trata o filho a quem Ele ama, e Ele corrige o filho a quem Ele quer bem. Se nós estivermos sem correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Mas nós não somos bastardos, nós somos filhos. Quantos filhos tem aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Então, viver de maneira digna. Então, nós temos aqui 3 formas de como, nesse texto que nós lemos, nós podemos glorificar o Senhor e nos portar de uma forma que agrade ao Senhor no meio das lutas que nós enfrentamos. A primeira delas, nós encontramos bem aqui na continuação do versículo 27, que ele diz: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para quê? Ou indo até aí vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes. Amém? Então, firmeza, irmão. A forma que nós devemos nos portar em meio à perseguição é nos mantendo firmes na fé. Nós precisamos saber em quem nós cremos. Nós precisamos ter uma identidade, saber o Deus a quem nós servimos, não é verdade? Nós precisamos saber que nós somos filhos, como eu já falei, não bastardos. E por que nós precisamos ficar firmes na fé? Na carta anterior a essa de Filipenses, a carta de Efésios, o que ele diz? Ele diz que nós precisamos firmes na fé para a gente ficar no dia mau, a gente não desanimar, no dia mau a gente não perecer. E ele diz que nós precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas
do maligno. Então, é por isso que nós precisamos ficar firmes. Você vê, uma cilada já é uma coisa grave. E uma astuta cilada é gravíssimo. É algo que, às vezes, nós não percebemos assim do lado, perto de nós. Mas nós precisamos ficar de olhos abertos para que nós não sejamos levados por qualquer conversa, como por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra do Senhor. Nós precisamos ter fundamentos firmes, ou seja, nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Porque nós aprendemos na palavra que se nós estivermos firmes na rocha, nós estivermos firmes na palavra, a tempestade vem contra a nossa casa, mas ela não cai, ela permanece de pé. E ainda que arranque umas telhas, e ainda que derrube uma parede, se tiver o fundamento, a gente reconstrói. Amém? Mas se não tiver o fundamento, não tem como reconstruir, porque se você construir na areia, se desfaz. Então, nós precisamos desses fundamentos. Então, como já falei, saber que nós somos nova criatura em Cristo, porque nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, o mesmo Paulo, esse Paulo fala, Esse mesmo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É também, ser uma pessoa firme na fé, também é não ser uma pessoa volúvel, instável, inconstante. Uma pessoa que você não pode contar. Uma hora ela está crente, outra hora ela não sabe o que ela é. Enfim, você precisa de firmeza. Se alguém te perguntar se você é um cristão, você precisa ter a coragem de dizer, sim, eu sou. Amém? Porque isso corre o risco hoje em dia, nos dias atuais, nas nossas faculdades, na nossa escola. Isso é motivo de zombaria, motivo de riso. Mas nós precisamos correr esse risco, abrir a nossa boca e dizer quem nós somos. Não ser pessoas instáveis, nem ser pessoas inconstantes, mas dizer, sim, eu sou. Amém? É uma vergonha, irmão, para os cristãos. É ter uma mente desse jeito. Significa que é uma mente que não foi transformada. E quando o mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, esse Paulo, é incrível. E o mesmo Paulo escreve aos Romanos, ele diz que nós devemos ter essa mente. É uma metanoia, uma mudança de mente. Porque quando nós mudamos a mente, todas as outras coisas ficam fáceis de mudar. A forma de se comportar, a forma de falar, todas as coisas elas são mudadas a partir da mudança e da transformação da nossa mente. Amém? Então, para fechar esse primeiro ponto, nós precisamos estar firmes na fé para que nós possamos resistir no dia mau. Porque o dia mau chega para todos nós, irmãos. Chega para mim, chega para você, chega para o rei, chega para o plebeu, chega para todas as pessoas. E quando esse dia mau chegar, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar de pé, nós precisamos, como diz a canção que nós cantamos agora na igreja, que os leões eles não venceram a igreja do Senhor, que o Coliseu não venceu a igreja do Senhor. E nós estamos de pé para a glória de Deus. Amém? Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui, de como nos portar em meio à perseguição, é que em meio da perseguição, nós como igreja, precisamos estar em uma unidade de propósito. Amém? Aqui nós temos várias pessoas. Cada um de nós tem um pensamento diferente a respeito de algumas coisas. Mas quando se trata do reino de Deus, nós precisamos ter uma mente só. Amém? Nós precisamos pensar, precisamos combater lado a lado. Nós precisamos combater juntos. O próprio Senhor Jesus, ele diz que um reino dividido, ele não subsiste. Não é verdade? Então, é por isso que nós precisamos estar juntos nas batalhas com relação ao reino de Deus. Nós precisamos defender juntos a verdade do Evangelho, porque muitas coisas têm sido ditas esses dias, e muitas das mentes jovens e até mentes mais experientes têm dito, é assim mesmo, mas não é assim mesmo não, é do jeito que a palavra diz. Amém?
E é por isso que nós precisamos estar firmes na palavra, porque se nós estivermos firmes na palavra, nós temos facilidade de ter a unidade de propósito. Então, todos juntos, na mesma disposição mental, pensando a mesma coisa, com o mesmo ânimo, porque às vezes nós temos o mesmo propósito, mas a gente não está tão animado assim. Um está animado e o outro não está. Mas todos têm que estar juntos, irmão, com o mesmo propósito, com o mesmo ânimo, com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com a mesma diligência. É muito importante a gente estar junto, porque quando a gente está junto assim, a coisa anda, vai para frente. A gente não fica para trás. Amém? Então, nós somos realmente diferentes. Nós podemos discordar de algumas coisas, mas quando se trata do reino, nós devemos estar em um mesmo espírito. Glória a Deus. E uma terceira coisa que nós aprendemos aqui, de como devemos nos portar em meio à perseguição, é não se deixar intimidar pelo inimigo. Não se deixar intimidar pelo adversário. O que ele diz aqui na palavra? Ele diz, para que eu indo vê-los ou estando ausente, é uma outra coisa que é importante, porque algumas pessoas, quando estão na frente do pastor, da pastora, na frente do líder, não é? Até tem a questão do controle, mas quando está ausente, ele não sabe que a maior plateia dele é o Senhor Jesus. E onde quer que ele esteja, o Senhor está vendo aquilo que ele está fazendo. Às vezes, quando os jovens brincam, o pastor e tal, enfim, meu filho, o Senhor já printou tudo isso daí. Ele já viu tudo isso. Então, a gente sabe que eles fazem isso brincando, mas a gente fala sério. Porque o Senhor sabe, sim, o salmista diz que os olhos do Senhor, eles estão vendo todo o que acontece na terra com os filhos dos homens. Amém? Então, ele diz aqui, estão firmes em um só espírito, como uma só alma. Olha como isso é forte. Lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Se Paulo vivesse nosso tempo, ele seria um inimigo do Estado. Porque lá naquela época em que ele estava preso, com aquele tanto de escolta de soldado, ele era um inimigo do reino, né? Ele estava ali escoltado como um bandido de alta periculosidade, irmãos. Sério? E mesmo assim, ele diz, na carta que é aos Filipenses, ele diz, olha, eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O líder deles estava preso e eles tinham mais ousadia para falar a palavra. No sábado passado, não foi ontem, foi o sábado anterior, meu esposo estava ministrando no culto de jovens, e quando terminou o culto, a gente mora perto da igreja, ele foi lá para o gabinete, e eu fui lavar minha louça, né, que tinha ficado aquela pilha. Aí fui lavar a louça, eu tenho o hábito de pegar o celular e coloco uma mensagem lá, para ouvir, né? Tem que ser produtivo, tem que ficar... Aí, ouvindo aquela mensagem, e daqui a pouco, irmãos, eu caí nos prantos, tão grande ali de avental na minha cozinha, porque eu estava ouvindo o testemunho do pastor que estava pregando, e ele disse que quando, na época da Guerra Fria, ele leu em um livro de perseguição da igreja, na época da Guerra Fria, quando Fidel Castro e o Che Guevara tomaram Cuba, a primeira coisa que eles fizeram foi eliminar as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, e matar os crentes. E nesse tempo tinha muita igreja grande, tinha igreja com 2.000 membros, igreja com 600 membros, igreja com 500 membros. E ele conta a história que o Fidel chegou com uma escolta de 200 soldados em uma igreja, e o pastor estava pregando a palavra. E quando ele chegou e ficou na porta, né, lá, de forma ameaçadora, e o pastor continuou pregando, com medo, com certeza.
porque o medo é uma coisa que faz parte da nossa vida. Ele continuou pregando, e daqui a pouco ele entrou um pouco mais, acompanhado daqueles soldados, e ele, na língua dele, ele falou o seguinte: cala-te, ou seja, cale a boca, não pregue mais a palavra. E ele ia caminhando em direção ao púlpito, e o pastor não se calava, continuava pregando a palavra. Isso aconteceu, irmão, isso é verídico, não é história para boi dormir, como a gente diz. Aconteceu aí, em Cuba, certo? Aí ele foi se aproximando e o pastor não calava a boca. E ele pegou uma criancinha, uma menina de 4 anos, e ele colocou a arma na cabeça da menina: cala-te, ou eu mato essa menina. Quem era a menina? Chutem aí. A filha do pastor. E por que eu chorei? Eu não tenho mais filho dessa idade. Minha filha caçula tem 29 anos, mas eu tenho netos. Tenho neto de 10 anos, de 8 anos, de 7 anos, de 6 anos, de 3 anos, de 2 anos. Que tanto neto é esse? Eu tenho 8 netos, para a glória do Senhor Jesus. Produtivo. E aí aquilo me deu um constrangimento tão grande, porque eu fiquei pensando, o que aconteceu? Quando ele pegou a menina, a esposa do pastor se levantou e apontou para o esposo e disse: continue a pregar. E começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. E o Fidel, pá, a menininha caiu. Ela juntou a menininha. E quando ela juntou a menininha, ele disse: cala-te, ou então eu mato a tua esposa. Aí a igreja toda se levantou e começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. E eu fiquei pensando, eu digo: meu Deus, eu sou uma esposa de pastor, e se fosse comigo? Porque é tão bonito eu chegar aqui, irmãos, dizer para vocês: ai, tal, faça assim, daquele jeito. Mas e quando for comigo? Mas o texto bíblico aqui diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Amém? Então, nós temos a graça de Cristo na nossa vida, e o próprio Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele não nos dá algo que nós não sejamos capazes de suportar. Por que que ele foi para aquelas pessoas lá? Por que que ele foi com aquele irmão? Porque ele sabia, assim como ele sabia que Jó ficaria firme na batalha, não é verdade? E não se entregaria. Então, o Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece os seus filhos. Aí eu fico pensando: meu Deus, e se for comigo? Eu quero saber se eu vou ser digna do Senhor quando me acontecer algo desta forma. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós, não é apenas por causa do sofrimento, não é apenas por causa do sofrimento, mas é a causa de Cristo. Porque existem pessoas que elas sofrem porque elas fazem coisas erradas, não é verdade? Sofre por uma causa errada, ela sofre porque ela foi presa, ela sofre porque ela fez... Enfim, mas a causa aqui é a causa de Cristo, não é apenas o sofrimento, mas é a causa pela qual nós vamos sofrer. Então, eu estava até conversando com meu esposo e ele brincou comigo quando eu disse: meu bem, é melhor ser perseguido do que perseguir. Esse é bom nem uma coisa nem outra. Eu digo: mas a gente não pode escolher, vai acontecer, a perseguição acontece e nós não podemos nos isentar dela. Ele é brincalhão, porque eu digo para ele que ele perde o amigo, mas não perde a piada. É cearense. Mas é melhor ser perseguido do que perseguir. Por quê? Porque o texto bíblico, ele diz assim, ó: e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. O que isso significa? Que aquelas pessoas que de forma maldosa, de forma cruel, elas maltratam os servos de Deus, os seguidores de Jesus, já estão marcados para a ruína, irmãos. Certo? Enquanto que, quando ele diz
que para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, significa que ser perseguido por causa de Cristo é um símbolo da salvação. Ele diz, para vocês é sinal de salvação. Quando Jesus escreve o Sermão do Monte, lá no final do capítulo 5, lá, não é nem no final, é lá no início, na verdade, do capítulo 5 de Mateus, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, né, e dizendo todo mal contra vós por minha causa, bem-aventurados sois vós. Então, quando Pedro vai escrever a carta dele, é bom que a gente seja perseguido por alguma coisa que a gente não fez, né? É que quando eles forem nos perseguir, eles não tenham razão para isso. Certo? Que nós possamos nos manter firmes quando for no final, eles fiquem envergonhados por causa da nossa postura como cristãos. E para concluir essa reflexão nessa noite, queridos, o nosso maior cuidado como irmãos é nos mantermos firmes na fé e sermos constantes nessa fé. Até porque o texto nos diz que nós recebemos, como nós terminamos de ler, a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Então, nós precisamos, em dias de perseguição, nos mantermos firmes na fé. Nós precisamos, em dias de perseguição, vivermos em unidade de propósito, como igreja do Senhor. E eu não digo, não é só vocês aqui, mas é aquela unidade que o pastor falou, que nós temos como amigos, como irmãos em Cristo, pastores de várias igrejas, que, né, têm a sua forma de ensinar, mas que tem uma força mental, né, igual em relação ao reino de Deus. Então, que nós não sejamos um reino dividido, mas que nós estejamos firmes. E que nós não sejamos, como o último que eu falei, que nós não nos deixemos intimidar pelo adversário ou pelos adversários que vierem contra nós. Se perguntar se você é um cristão, eu sou, para a glória do Senhor Jesus. Temos o exemplo de um pastor da nossa igreja que já dorme com o Senhor, e quando alguém perguntava se ele era crente, eu digo, eu não sou crente, eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus. Amém? Quantos salvos na pessoa bendita de Jesus nós temos aqui essa noite? Então, está aqui as orientações que o Senhor nos dá nessa noite, através do apóstolo Paulo, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Posso orar com vocês antes do pastor encerrar? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Nós somos gratos a ti pelo privilégio que nós temos, Pai, de ter a tua palavra nas mãos e no nosso coração. Pela liberdade que nós ainda temos, Pai, de estar aqui no púlpito de uma igreja falando da tua palavra, das verdades, Pai, que estão contidas nela. Nós queremos nessa noite que o Senhor imprima essa palavra no coração dos teus filhos, no meu coração principalmente, Pai amado. Ó Deus, que eu sou apenas, ó Deus, um instrumento por onde a tua palavra passou nessa noite. A palavra é tua, a palavra não é minha. E eu peço a ti nessa noite, Pai, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor mantenha esses irmãos firmes na fé, que esses irmãos vivam em uma unidade de propósito, pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa para a glória do teu nome, e que em momento algum o teu povo e os teus filhos sejam intimidados pelo adversário, pelo inimigo. Ó Deus, assim como os teus servos, quando eles eram perseguidos, Deus, ao invés deles pedirem para ser livre das perseguições, eles pediam para que o Senhor desse ousadia e intrepidez para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos alcançou, alcançasse outras pessoas também. Nós oramos nesta noite, Pai, gratos a Ti, no nome de Jesus. Muito obrigada pelo privilégio de Te servir e de estar nessa noite, neste lugar, compartilhando a Tua palavra com os meus irmãos. Que honra, Pai. Eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Nós, eu posso dizer, somos um povo muito abençoado. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Seguindo a Jesus. Amado, nós vamos orar, ainda vai ter um momento de louvor e adoração, e nós vamos levar essa senhora, pastora, porque o proprietário dela já ligou para cá, para mim, e me deu pouquinho tempo para eu chegar lá. Não, brincadeira, mas ela vai lá para a igreja deles que está ainda no início, tá bom? Levanta sua mão, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus está nesse momento operando na tua vida, realizando, Paizinho, o milagre sobre a vida de cada um de vocês. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, nós queremos abençoar ricamente, Senhor Deus, a pastora, Senhor Deus, Mariazinha, Senhor Deus, porque é uma pedra preciosa, preciosíssima, que o Senhor colocou no nosso meio, no nosso coração, para que pudéssemos não somente andar junto com ela, mas aprender e muito, Pai. Não somente através de uma ministração, de uma palavra, Pai, mas no convívio, Senhor Deus, no convívio com ela. Minha esposa, Senhor Deus, tem contado maravilhas que ela tem aprendido através da pastora Mariazinha. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos ainda ter esse momento de adoração. Eu volto aqui e... Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Somos
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Ninguém e nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Agora nós, povo de Deus, povo separado, povo escolhido por Ele, também nós não vamos ficar parados. Nós não vamos ficar parados. Nessa quarta-feira, as igrejas ligadas a nós, pastor Edmilson, ligadas ao pastor Edmilson, e as outras igrejas ligadas ao pastor Ari, todas, nós temos mais de 100 e tantas igrejas, 200, sei lá. Nós vamos estar de jejum por causa do nosso país. Nós vamos estar em jejum. Quarta-feira, eu te convido a fazer o jejum. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa, faz o jejum do WhatsApp, bem difícil, né? Mas você vai conseguir. Faz o jejum do telefone, do café. Mas faz um jejum. Propósito, o nosso país, o Brasil. Vamos fazer esse jejum. Eu quero te convidar, você que está na live também, te convidar. Escolhe ver alguma coisa desde hoje que você vai fazer o jejum na quarta-feira. Vê o horário de início, o horário de final, o horário que você vai concluir. Mas faz um jejum. Propósito do nosso país. Eu posso ouvir um amém? Eu vou orar. Eu quero abençoar vocês. Levanta a tua mão. Senhor Deus, olha para nós. Olha para as nossas vidas, Senhor Deus. Olha, Senhor Deus, para as nossas alegrias, Senhor Deus. A nossa alegria não porque nós temos muitas coisas nas mãos, não por causa de prosperidade, Senhor Deus, mas por causa da cura que o Senhor ministrou em nós, por causa da libertação, Pai. Meu Deus amado, o Senhor tem nos abençoado ricamente através do entendimento da Tua palavra. E o que é mais importante, Pai, é o viver a Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, olha para a Tua igreja, Senhor Deus. Olha para cada vida que está aqui, Senhor Deus. Eu te peço, meu Pai, levanta a Tua mão, Senhor Deus, sobre cada um de nós e nos abençoa, Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Que a Tua graça, que a Tua paz venha sobre cada um de nós e que o Espírito Santo cresça a cada momento, a cada dia em nossas vidas, e nós venhamos a ter uma vida dirigida somente por Ele, Pai. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou.